Artigo 498. Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização na forma do artigo anterior. Artigo 499. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o computo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Parágrafo 1º. Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança é assegurada, salvo no caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo, que haja anteriormente ocupado. Parágrafo 2º. Ao empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança e que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 477 e 478. Parágrafo 3º. A despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a pagamento em dobro da indenização prescrita nos artigos 477 e 478. Artigo 500. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato e se não houver perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Capítulo 8. Da força maior. Artigo 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Parágrafo 2º. A ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei, referentes ao disposto neste capítulo. Artigo 502. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: inciso 1, sendo estável nos termos do artigo 477 e 478, inciso 2, não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Inciso 3, havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o artigo 479 desta lei, reduzida igualmente à metade. Artigo 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Artigo 504. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis o complemento da indenização já percebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Capítulo 9. Disposições especiais. Artigo 505. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constantes dos capítulos 1, 2 e 6 do presente título. Artigo 506. No contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio e não exceda de 1/3 do salário normal
do salário total do empregado. Artigo 507. As disposições do capítulo 7 do presente título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. Artigo 507-A. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Artigo 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer, cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Artigo 510. As empresas que infringirem o disposto neste título será aplicada a multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Título 4-A. Da representação dos empregados. Artigo 510-A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1º. A comissão será composta: inciso 1. Nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Inciso 2. Nas empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados, por 5 membros. Inciso 3. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados, por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. Inciso 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios de boa-fé e do respeito mútuo. Inciso 3. Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho, com o fim de prevenir conflitos. Inciso 4. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Inciso 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Inciso 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Inciso 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 1º. As decisões da Comissão de Representantes dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Parágrafo 2º. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Parágrafo 1º. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Parágrafo 2º. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho
por prazo determinado, com contrato suspenso, ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Parágrafo 3º. Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados, os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. Parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes à comissão de representantes dos empregados, poderá ser formada com um número de membros inferior ao previsto no artigo 510-A desta Constituição. Parágrafo 6º. Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano.